Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje ele é um tanto quanto diferente, digamos assim, tá? A gente já falou aqui no canal, né, sobre Graph Builder, o famoso Graph Builder, onde você consegue construir aí qualquer tipo de gráfico, basicamente, que existe dentro do Jump, né? Só que você tem que manjar bem, né? Tem que saber bem o que está acontecendo por trás de tudo isso aqui, porque temos muitas opções. Esse vídeo de hoje, também dentro do Graph Builder, é para falar sobre esse carinha aqui, ó, chamado de Map Shape. Não sei se vocês já usaram isso, mas é super, super interessante, tá? Você tem, por exemplo, aqui uma tabela com dias para falha, você tem custos envolvidos nisso tudo e você tem uma coluna na sua tabela de dados, né? Não importa o tamanho dela, mas se você tiver uma coluna na sua tabela de dados que fala sobre países, sobre locais do mundo, né? Você consegue usar isso a seu favor e fazer uma análise bastante gráfica através de mapas geográficos, né? Então, como que acontece isso, né? Qual que é a diferença, né, entre você saber isso ou não no Jump? Por exemplo, a gente poderia fazer um Pareto aqui, né? O custo, né? A média ou dias para falha. Vamos colocar dias para falha, que nós estamos analisando uma falha. Cada país está aqui embaixo, nós podemos fazer um gráfico de barras aqui e ver qual que é o país que tem a maior quantidade de dias até a falha. Podemos inclusive organizar aqui, né, ordenar e de forma descendente, né, do maior para o menor. Então lá no Chile a gente sabe que demorou aí quase um ano para ter a falha, depois na Islândia 335, no Equador 333. Então a gente tem aí uma análise por países, um Pareto ou um próprio histograma, né? E por aí vai. Poderíamos até fazer aí um gráfico de pizza, né? Mas olha só que feio que fica, né? Não dá para tirar muita informação sobre isso. O que a gente pode fazer quando a gente tem uma coluna na nossa tabela de dados que é referente a países, tá? A gente pega esse país aqui e simplesmente joga aqui para dentro do Graph Builder e o próprio Jump já entendeu que você tem aí países, tá? Então, na minha tabela de dados, você tem lá United States, Spain, South Africa, México, Iceland, China, Brasil. Vejam que todos os nomes estão em inglês, tá? Então o Jump ele vai entender, tá? O Jump ele é um software que está basicamente, a base dele é em inglês, né? Então se você está com ele em inglês, você escreve os nomes dos países em inglês e ele já vai entender. E olha que legal, todos os países que estão aqui são países em que estão na tabela. Por exemplo, aqui é o continente africano, aqui no meio é o continente africano, não tem nenhum país aqui aparecendo, por quase nenhum país aparecendo, porque não tem dados referentes a eles na tabela de dados. Então, como que eu faço para aparecer o restante dos países, né? Eu tenho essa opção aqui, ó, Show Missing Shapes. Então, os shapes faltantes, né? As formas faltantes, eu vou adicioná-las aqui no meu mapa mundi. E agora o que eu faço com isso, né? Legal, eu tenho um plano de fundo aqui, digamos assim, que é o mapa mundi, mas eu posso pegar agora a minha variável resposta e jogar aqui dentro. Olha só, arrastei dias para a falha e ele está colocando aqui uma escala colorida, tá? Que vai de 100 a 350. Então você pode ver que os países aqui com 300 próximos de 350 eles estão em vermelho. Então você tem quanto mais vermelho nesse mapa aqui, mais dias levou até falhar, tá? Então aqui está o Chile, está lá a Islândia, né, que a gente estava vendo antes, o próprio Equador, que os nomes que eu falei antes. Então você consegue
ter uma análise bem legal aqui por países, tá? Você pode trocar esse gradiente aqui, ó, clicando com o botão direito em cima da escala, selecionando o gradiente, você vem aqui, você pode configurar todo ele, você pode trocar essas cores, por exemplo. Vamos colocar aqui um cromático aqui, por exemplo, só para mudar alguma coisa. Olha só. Quanto mais vermelho, maior é o tempo até a falha. Então, nesse caso aqui, vermelho é bom, né? Porque se demora mais para falhar, é melhor. Então, imagine uma análise na sua tabela de dados onde você quer ter um gráfico por onde estão as nossas filiais no mundo. Então, você consegue pegar o mapa mundo inteiro e deixar coloridos somente os países onde você tem essas filiais, né? Eu posso trocar dias para falha por custo. Quais são os países que eu mais gastei dinheiro com essa falha? Então eu posso, ao invés de ter a média, eu posso ter a soma. Veja como ao clicar em soma eu vou mudar as cores aqui, tá? Ó, cliquei em soma e as cores mudaram, porque uma coisa é você falar de média, né? Eu gastei na média tantos dólares. Agora, se eu somar todos os custos que eu tive por países, eu vou ver que aqui no Irã, né, é o país onde eu mais tive custos com essa falha, né? Cerca aí de 27 mil dólares. Então, você tem um gráfico aí do mapa mundi bem interessante. E a partir desse momento no vídeo, pessoal, é importante salientar o seguinte, tá? A gente tem dentro do Jump, ó, cliquei botão direito aqui, ó, Graph Background Map. Então o Jump ele tem uma série de mapas já embutidos, né, no seu software quando você instala ele. Então você tem aqui as cidades da Inglaterra, os estados alemães, os estados americanos, regiões italianas, o próprio mundo, regiões francesas, tem um monte de coisa aqui, mas não tem o mapa do Brasil, tá? No meu caso aqui, eu fiz o download do mapa, tá? Se alguém aí que está assistindo esse vídeo tiver interesse, eu faço outro vídeo ou eu compartilho os arquivos para você colocar no seu próprio Jump também. Mas olha que legal, eu tenho uma outra tabela aqui que é somente sobre o Brasil. Então, nos problemas que eu tive no Brasil, tá? Separados por estados brasileiros, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, assim por diante, eu também tenho os meus produtos que tiveram falhas lá e eu tenho custo relacionados a ele. Então, pô, eu quero fazer um gráfico desse para o Brasil. Imagina que você pode ter, por exemplo, uma tabela de vendas, quais são os clientes que mais compram, onde que eles estão localizados, né? Você pode ter o que você quiser, se você tiver essa informação. Então aqui eu tenho todo Brasil e eu tenho estado, tá? Vou jogar estado aqui para dentro e eu já tenho aí um formato do mapa do Brasil, faltando alguns estados, né? Eu não tive falhas em todos. Eu vou colocar aqui, ó, Show Missing Shapes, então agora eu tenho o mapa do Brasil completo aqui, tá? E eu vou colocar aqui o custo dentro desse mapa e eu vou colocar a somatória também, tá? Ah, não quero a somatória, eu quero ver onde que eu tive o máximo, o maior custo, né, na minha tabela. Então, o maior custo de todos, ele aconteceu aqui na Bahia, tá? Vamos ver a somatória dos gastos, né? Eu tive a maior soma de gastos, de custos com a falha, eu tive aqui no estado de São Paulo, né? Totalizando aí 2.140 dólares. Então, é algo bem interessante para se fazer, tá? Aqui está o mapa do Brasil, lembrando que eu customizei ele, né? Eu baixei esse mapa da internet e eu embuti no software. Se você está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o comentário e eu compartilho com você os arquivos, tá? Por e-mail, ok? Outros detalhes que dá para fazer também, né? Eu posso vir aqui no Background Map e eu posso, ao invés de deixar em branco o fundo desse mapa, eu posso colocar aqui, ó,
a terra simples, né? Simple Earth. Então eu tenho aqui agora algo mais, digamos assim, mais geográfico, né? Com as cores, é como se fosse uma vista do Google Earth aí, né? Então a gente pode inclusive fazer isso, né? Para quem gosta, para quem quer deixar o negócio mais bonito, digamos assim, eu posso transformar esse padrão de preenchimento aqui. Eu tenho várias formas de preencher isso, né? Aqui eu posso deixar tudo listradinho, com cores, posso trocar o gradiente aqui também, então vamos colocar uma escala de vermelho, né? Então eu tenho isso aqui, e isso vai ficando bem legal conforme você vai customizando, ok, pessoal? Então é algo bem interessante para quem trabalha com regiões, para quem trabalha com países ou se trabalha com estados brasileiros, tá? Inclusive, se você baixar os arquivos de todas as cidades brasileiras, se você trabalha com cidades brasileiras, você consegue fazer a mesma coisa também entrando em cidades por cidades, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido interessante esse vídeo. Deixa o seu like aí e vamos crescendo junto, compartilhando cada vez mais conhecimento aí, tá bom, pessoal? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.